Fiquei bravo, fiquei puto. Eu digo isso com o maior respeito ao Poatan. Eu esperaria que ele, um cara que tem dinamite e aparentemente pedras nas mãos, não largou os golpes. Eu acho que o estilo de vida do Alex Pereira tá finalmente começando a pegar ele. As viagens, o chama, vários programas, tudo isso que ele tá fazendo. Porque o corpo dele parece um diferente, cara. Ele parece um pouco mais rechonchudo, ele parecia um pouco mais gordo no rosto. A luta entre Alex Poatan e Ankalaev chegou ao fim, e dessa vez o russo saiu vitorioso, pessoal. Mas essa história parece estar apenas no começo. A revanche já vem sendo muito falada e está praticamente confirmada. E no vídeo de hoje, pessoal, tô trazendo aqui um compilado das lendas do UFC, vários comentaristas de elite como Joe Rogan e também ex-campeões falando sobre a luta do Poatan e do Ankalaev. Qual que foi o erro do Poatan? Será que foi erro ou mérito do Ankalaev? O que aconteceu nessa luta? O Michael Bisping falou até que ele teve preguiça, uma performance preguiçosa e muito mais, pessoal. Algumas críticas, alguns elogios, a gente vai conferir tudo. Antes, vou pedir apenas pra você deixar seu like, não custa nada e fortalece aqui demais o meu trabalho, pessoal. Caprichei aqui no vídeo de hoje, separei com muito carinho os melhores comentários e é isso. Conto com seu suporte aí no like, também conto aí com sua inscrição, te convido a se inscrever aqui no canal. Aqui você acompanha tudo que rola no mundo do UFC, certo? Seja muito bem-vindo, deixa o like, bora conferir o compilado. Foi uma atuação preguiçosa. Não em termos de que o Pereira não estava tentando. Não foi a preguiça que deixou ele cansado. Não foi que ele não se preparou, ele ficou cansado de maneira normal. Mas claro, o wrestling do Ankalaev contribuiu para isso. O que eu quero dizer com preguiçoso é apenas a quantidade geral de produção que vimos. A vontade, o apetite, a sede, a fome simplesmente não estava lá. Chame como quiser. Eu não vi isso hoje à noite. E é por isso que o Ankalaev agora é o campeão mundial do meio pesado. E ele venceu o Poatan no próprio jogo. Uma das maiores coisas é, o Alex Pereira é um gigante. E quando a luta começa, ele começa a construir, e a construção vai ficando cada vez maior. Mas o Ankalaev não deixou isso acontecer, o Ankalaev não tinha medo dele. Ele tava lá, ele abalou ele tava na cara do Poatan o tempo inteiro. Ele tava no centro, os dois, e eles estavam vendo quem ia recuar, e o Ankalaev tava lá. Ele colocou o Poatan pra andar pra trás, e ele foi perfeito. Eu diria que foi um planejamento perfeito do Ankalaev, um grande QI de luta. O Ankalaev fez tudo o que precisava. Ele pressionou ele de pé, ele mostrou isso. O Pereira tem dificuldade andando, recuando pra trás, e ele precisava fazer isso. O Ankalaev, que controlava a distância, estava pressionando ele, e a gente viu o Poatan numa posição incomum, que não é característica dele, andando pra trás e evitando ser atingido. Se você reparar, alguém me falou algo desse tipo e eu também percebi que durante a luta, você percebeu, as mãos do Alex estavam mais baixo do que o normal, porque ele estava se preparando para muito wrestling. Porque se você pensar direito, se o Ankalaev fosse ir pra ganhar mesmo, ele lutaria o wrestling, seria agressivo no wrestling. É exatamente o que ele fez, foi agressivo, e o Alex não conseguia colocar a segunda marcha. A estratégia do Ankalaev foi perfeita, e ele foi o melhor lutador naquela noite. Eu acho que o Alex teve a sua pior atuação na carreira. O Poatan estava em um estilo muito defensivo, não ofensivo. Mesmo sendo um campeão, ele lutou com todo mundo de forma agressiva, exceto comigo. Ele queria atacar, queria pegar os caras com seus golpes. E agora o Ankalaev na luta com o Ankalaev ele estava defensivo. Assim como a última luta do John Jones no peso meio pesado. Ele apenas fez o necessário. E isso não foi o suficiente. Há uma fraqueza em Alex Poatan, nós conhecemos seus pontos fortes. Vamos discutir suas fraquezas. Ele fica em linha reta. Se você vai acompanhando ele, mas não dá espaço, se você dá espaço, aquele cruzado de esquerda vai te pegar. Agora, se você vai em linha reta, nós falamos isso no plano de luta. Você até concordou, aliás. Você fica ali e pega ele na linha reta, voltando. É isso que o Ankalaev fez, ficou na linha reta, fez ele andar pra trás e pegou ele ali. Ele não deu a ajuda que o Poatan precisava. Você precisa ser um pouco cooperativo, cometer erros. E aí, os contra-ataques do Poatan te acertam. O Ankalaev não errou. O Alex Pereira não conseguiu entrar no estado de flow. Aquele jab, deslizar e acertar 1, 2, 3. Você vê quando ele faz sparring na Coreia, o sparring da Austrália, ou até na manopla. É bum, bum, bum. Ele precisa desse estado de flow e ele não conseguiu chegar lá. E a razão é porque o Ankalaev fez um trabalho de se aproximar muito dele.
ficar muito próximo. A cada vez que eles ficaram muito próximos, o Ankalaev nunca exagerava. Ele nunca se expôs. O Poatan parecia um pouco diferente. Ele estava um passo atrás. Como você viu, quando ambos estavam no centro do octógono, tentando se posicionar, o Ankalaev... As pessoas subestimam os pequenos movimentos dele. Apenas saindo um pouco de posição, o Ankalaev ele fez isso. O Alex Pereira parecia estar um passo atrás, um pouco mais lento, tentando achar ele. E claro, o Ankalaev com certeza tinha vantagem da velocidade. Olha, eu não sou parceiro de treino do Poatan, mas como fã dele, e alguém que gosta de ver shows, performances, eu fiquei bravo, fiquei puto. Eu tava com uns amigos meus e ele não colocou o jogo em ação, não colocou os golpes em jogo. Eu não sei se ele sentiu o poder do Ankalaev, se sentiu a velocidade, se ele teve problemas ali com isso, mas eu concordo. Eu digo isso com o maior respeito ao Poatan. Eu esperaria que ele foi um pouco preguiçoso por parte dele. Um cara que tem dinamite e aparentemente pedras nas mãos não largou os golpes. Eu acho que o estilo de vida do Alex Pereira tá finalmente começando a pegar ele. Tá pegando ele. As viagens, o chama, vários programas, tudo isso que ele tá fazendo. Isso não tá servindo ele de forma alguma. Porque o corpo dele parece um diferente, cara. Ele parece um pouco mais rechonchudo, ele parecia um pouco mais gordo no rosto. O plano de jogo do Ankalaev, ele tentou várias quedas, mas ele não teve sucesso. Mas só o fato de que as quedas estavam ali e o Alex sabendo que ele queria as quedas, isso faz diferença na sua questão ofensiva. Ele estava hesitante, ele estava muito mais hesitante hoje à noite do que em qualquer outra luta. Ele normalmente avança em direção aos oponentes. A sua produção foi pela metade. Alex Pereira já passou por muita coisa, pessoal. Ele estava machucado e doente na sua última defesa de cinturão contra o Khalil. E aqui está uma estatística. Ele fez 5 lutas pelo cinturão em 500 dias. Agora, pelo que eu entendi, isso não foi um recorde, mas ele empatou um recorde. Pelo que eu entendi, o Chuck Liddell fez algo ali muito próximo. Mas lutas de cinturão não são como outras lutas, não é o mesmo esporte. É isso, pessoal, esse foi o compilado dos comentaristas e lutadores do UFC falando sobre o Alex Poatan e o Ankalaev. Quero saber sua opinião. Qual que foi o motivo da derrota do Poatan? Você acha que foi alguma coisa? Algo aí, mérito do Ankalaev? Na minha opinião, pessoal, essa questão da mistura do wrestling aí com o striking confundiu um pouco o Poatan, e o Poatan tava esperando muito mais wrestling, e eu acho que na hora ali ele ficou com o seu jogo preso, né? Nada que um ajuste aí, um reajuste para uma revanche não resolve. E eu tô dando minha opinião sincera aqui, pessoal. Deixe sua opinião também, deixe seu like, se inscreva. Tamo junto, grande abraço e até o próximo vídeo.